ficar por dentro das programações, conferências e demais eventos que serão realizados pela IP Manaus em 2024? É só acessar o perfil da igreja no Instagram, @IPManaus, e baixar a agenda disponível no link da bio. É possível saber as datas dos principais eventos de janeiro a dezembro. Acesse e organize a sua agenda para não perder nenhuma programação. Conteúdo para edificar a sua vida? A Igreja Presbiteriana de Manaus disponibiliza para você pregações, podcasts, devocionais, todos preparados para abençoar o seu dia. Acesse o perfil IP Manauscast no Spotify e ouça no carro, no trabalho, em casa, a qualquer hora e em qualquer lugar. Você ainda pode compartilhar o conteúdo e abençoar a vida de outras pessoas. Você pode ajudar este conteúdo cristão a chegar a mais pessoas. Basta compartilhar o link com seus contatos e nas suas redes sociais. Um excelente programa e que Deus te abençoe. Quintou, galera! Graças a Deus! O melhor dia da semana. Mano, eu tô ligado que você tá fazendo, caraca, já é o melhor dia. Não é segunda, não, domingo é topzera das galáxias, é claro. Você sabe que é o dia do seu Shabbat, é o dia que você tira pra adorar, é o dia que você fala assim, caraca, eu vou encontrar os manos na igreja, eu vou... tá bom, você dá UPA Religados, né? Então é sábado e domingo. E também quinta-feira. Quinta-feira é o ponto alto da sua semana cotidiana, aquela parada da sua agenda normal. A galera, muitos já estão voltando para a escola, tão pilhadaço, eu sei. Tem alguns adolescentes aí que já estão na fase já de entrar na universidade, estão só de bubuia, descansando, mas esquenta não, abril tá chegando. Abril tá chegando e a peia vai começar, mas eu quero agradecer você que eu sei que já estava esperando a hora do clamor passar para você já estar online conosco nesse tempo de adoração, de louvor, de graça. Eu tô ligado que meu povo amazonense tá torcendo pro Vasco. Vai, produção, solta aí. Brincadeira. Meus flamenguistas, eu amo vocês, tô zoando, mas hoje o Vasco vai amassar, esquenta não, calma, irmãos, não, esses comentários não, vigia. Mas, gente, nós estamos aqui hoje e que bênção. Semana passada, Moisésão estava com a gente, hoje o meu brother Lobato não pôde estar, meu amado irmão Lobato não pôde, está aí no processo de capacitação, treinamento, tem servido. Então, hoje tem um brotherzão, homem de Deus, servo do Senhor, meu amigo. E, por incrível que pareça, hoje, novamente, só tá cheirando testosterona nesse lugar. É muita bênção. E conosco, nessa noite maravilhosa, Marcos Vinícius, mais conhecido como Marcos Martins, o cara da Crocs amarela. Só quem sabe, velho. Seja muito bem-vindo. Deus te abençoe, meu mano. Graça Obrigado, e paz. Pastor. Tá nervoso, pessoal? Ele tá nervoso. Acho que já tem algum tempo que eu tenho andado e caminhado com o senhor. E possivelmente essa galera já me conhece já faz um tempo, como Marcos da Crocs amarela, Marcos e livros. Só não tio Marcos não. Tio Marcos aí é bagunça. Mas tem sido assim um momento maravilhoso e estou muito feliz de estar aqui com o senhor, pastor, de nós termos... É meu primeiro ReligaCast, por que pareça. E hoje conversar sobre Daniel. Sobre essa pessoa que é extremamente diferente, que é um exemplo para nós até hoje. Eu gosto muito da história dele, gosto muito do papel que ele exerce nesse ministério, nesse trabalho profético dele e no período onde ele estava, no meio de um povo estrangeiro, no meio de um povo idólatra, como ele foi luz no meio daquele povo. Uau, estrangeiro parecendo eu, né? Será que ele falava porta também? Brincadeira. Mas, gente, é verdade. Hoje nós estamos aí no nosso segundo episódio, né, dessa série. E nós estamos aí, semana passada nós iniciamos a série Heróis, essa série de testemunho, essa série de personagens, pessoas que, como você falou, que nos inspira, que ainda nos move até hoje.
E, cara, você deu spoilerzão, realmente vamos falar sobre Daniel. Mas antes de nós conhecermos um pouquinho sobre esse jovem que começou seu ministério jovem, assim como você, posso dizer que assim como eu tô jovem, galera, sou jovem. Comecei um ministério jovem, Deus usou bastante, usou esse homem. Quem é Marcos Vinícius, o cara da Crocs amarela? Eita, foi profundo, né? Fala um pouquinho, Marcos, aqui do que você tem feito, tem servido ao Senhor, como você falou, tem andado com a gente, tem caminhado conosco junto ao UPA Religados, mas fala um pouquinho do Marcos aqui na IP Manaus, na UPA Religados, fala também um pouquinho do Marcos profissional, né? O cara da resenha, não estou falando da resenha não, mas o cara que domina as leis e tal, fala um pouquinho sobre você. Então, pastor, eu tenho 25 anos, sou formado em Direito, hoje sou residente da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Glória a Deus. E, assim, cresci na igreja, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Já faz 10 anos, mas parece que foi ontem que eu entrei nessa igreja e que eu senti o chamado do Senhor para trabalhar com adolescentes. E, como o Senhor bem disse, se o Senhor abençoar e a gente não atrapalhar, o Senhor tem feito sua obra por meio da minha vida. Graças a Deus, assim, eu tenho excelentes momentos e excelentes lembranças dessa jornada inteira. Como o Senhor foi bom e misericordioso. E tenho vivido. Atualmente, tenho buscado caminhar com o Senhor, aprender com o Senhor. E, se Deus quiser, posteriormente, começar o seminário junto com o Senhor. Aleluia. Mas estou deixando o Senhor direcionar agora. Amém, amém. E o que você tem feito junto ao UPA Religados? Como você tem atuado no UPA Religados, servido? Fala um pouquinho do serviço que você tem prestado a Deus, né, juntamente conosco. Quero ouvir da sua boca, depois eu falo um pouquinho, mas eu quero ouvir um pouquinho de você, aquilo que você tem percebido, como você tem gastado. Uma coisa que eu trago para mim, e esse é um desejo, e a minha oração é: Senhor, enquanto tiver saúde, força, garra mesmo, bom ânimo e disposição para pegar aquela palavra que Deus deu a Josué, aonde eu encontro uma verdade bíblica e posso me apropriar dela, me esforçar, ter bom ânimo, ser corajoso e avançar diante daquilo que o Senhor tem me direcionado, nos direcionados a fazer. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre você, como você tem atuado. Sei que você atua na liderança de grupos, supervisão, pôde esse ano de 2023 estar ali ao lado do Lobato, juntamente ao treinamento dos adolescentes. Mas fala um pouquinho aí dessa experiência, dessa bênção, esse privilégio de servir ao Senhor. Então, pastor, eu costumo dizer que, assim, eu sou viciado em grupos familiares, que eu gosto muito dessa realidade, não à toa que eu estou em 3. Eita, meu! Senhor, multiplica o Marcos, Senhor. Amém. Porque, assim, eu tenho o meu grupo de jovens, que é o grupo de jovens que eu já acompanho desde que eu era adolescente, se tornaram meus amigos, e que se chamou Grupo. Você que é jovem está assistindo o grupo, sábado, às 18 horas, na Casa do Judá. Ah, verdade. Estão ali. E assim, tem sido uma bênção, o Senhor tem falado ao meu coração, ultimamente tem chamado auxiliares para estar comigo, mas não só isso, sexta-feira eu tenho o meu grupo, o Resenha com Jesus. Resenha com Jesus, é verdade. Lá no Reserva Inglesa, onde eu tenho o privilégio de trabalhar com aqueles adolescentes que, assim, o Senhor tem acrescentado dia a dia os que vão sendo salvos. Aleluia. E o grupo está crescendo bastante. Nós já estamos pensando em multiplicação. Estou esperando o Senhor enviar. Vai enviar em nome de Jesus. Aí um auxiliar para a gente poder realmente trabalhar essa multiplicação. Que bênção. Às terça-feiras não lidero esse grupo, mas é um grupo que eu tenho muito amor, que também mora dentro do meu coração, que é o Sal e Luz, que é um grupo de jovens liderado pelo Zacarias e pelo Diogo. Legal, nossa, isso é benção. E, assim, como o senhor disse, trabalhei com o Lobato durante bastante tempo na frente do ala. Esse período fiquei um pouquinho mais afastado, mas, assim, e tenho estado aqui todo final de semana, escrevendo os devocionais, trabalhando nos retiros, verdade. Trabalhando com supervisão de grupos familiares. Hoje estou supervisionando 2 grupos, que é o Gamers e o Metanoia.
Glória a Deus. E tem sido uma bênção, assim, eu tenho aprendido cada vez mais, é uma atividade que eu estava bastante tempo sem fazer e tenho, assim, estado ao lado da Fernanda nesse trabalho e realmente tem sido, assim, abençoador. Mais do que trabalhar para o Senhor, é trabalhar para o Senhor junto de outras pessoas. Assim, tanto a minha supervisora no grupo de jovens, que é a Júlia, quanto a Fernanda, que está ali comigo também, acompanhando a minha supervisão com um grupo de adolescentes. O Senhor tem acrescentado cada vez mais. E eu creio que esse ano o Senhor ainda tem mais coisa para fazer. Eita glória! A partir de agosto, inscrição no seminário presbiteriano aqui do Amazonas. Amém. Aleluia! Eita bênção. Cara, que legal, que legal. E hoje nós vamos falar sobre um personagem que também amava servir ao Senhor em todo o tempo. Acho que, de fato, quando o escritor, lá em Westminster, quando eles foram fazer a primeira pergunta do catecismo, lembraram de Daniel. Esse cara glorifica a Deus em tudo que faz e alegra-se como os bons calvinistas, podemos dizer assim, eles trazem, né? Ele se apraz, ele tem prazer em fazer isso, né, na sua vida. E eu estava aqui dando uma olhada no texto, Daniel, capítulo 1, o versículo 3. A partir do versículo 3, ele vem falando sobre algo interessante, que diz assim, ó: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Então a gente já pode entender que Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, eita, esses são os nomes deles mesmo, não os nomes babilônicos, mas os nomes desses homens que são os personagens. Hoje a proposta é falar desses 4 homens, esses 4 jovens, esses 4 nobres ou da linhagem real. Mas como eram esses caras? Como que eram esses jovens? Você acha que hoje, mesmo que não seja de uma linhagem, vamos dizer assim, o Marcos não foi arrancado de uma linhagem real, mas é nobre, galera, é nobre. Oh, meu Deus, aquele homem, Israel, é filho de Israel, meu Deus. Manda um alô lá para Israel, para sua mãe, manda um salve para eles. Um alô para os meus pais, Israel e Thelma. É verdade. E para minha irmã, Sofia, que está em casa. Eles devem estar assistindo. Né? Essa família, uma família topzera das galáxias, como ele falou, servo do Senhor desde a infância, caminhando. E a minha pergunta para nós, sempre a gente já começar a olhar para esse, né, nesse parâmetro, hoje nós podemos dizer que os jovens, e aí olhando para você, né, olhando para a sua história, tanto jovem como principalmente adolescente, nós percebemos que o mundo ele tem tentado sequestrar, arrancar, pegar, não como um ato literal, né, como vimos assim, sabemos que é um juízo de Deus sobre Israel, né, nós entendemos isso, esse período período Daniel é Deus ali agindo contra a nação de Israel, contra o povo de Judá. O reino do norte já tinha sido zoado, a Síria já tinha tomado, já tinha movido toda a situação, povos ali, a miscigenação de povos, mas agora a aplicação da justiça de Deus sobre Judá, e ali a Babilônia, já temos aqui o nome, né, o Aspenaz, chega no chefe dos eunucos, vai lá, traga para mim jovens. E você acha que o inimigo, né, será que tem algum eunuco? Não tem nenhum diabo que vai dar eunuco, mas será que, claro que não, nada de alegorismo, mas o inimigo ele tem agido dessa forma, tentado, né, pegar, assaltar, trazer, arrancar, ou quem sabe por meio das situações levar muitos jovens a um processo babilônico, vamos dizer assim, a uma vida a qual a Babilônia oferecia, e os jovens, o cristão hoje, o filho de Deus, o servo do Senhor, ele está sendo atraído por uma armadilha? Assim, com certeza. Por quê? Porque esse é o inimigo das nossas almas, que ele está dia e noite tentando, assim, desviar os filhos de Deus de seus caminhos, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Mas a estratégia é diferente.
Nós não estamos sendo sequestrados, graças a Deus também. Ainda não, senhor? Amém. Ainda não. O Brasil não está em guerra, nós não vamos ser levados cativos. O Senhor não está exercendo juízo sobre nós dessa maneira, mas os problemas e as dificuldades não terminaram. E a insistência e o assédio que o diabo faz sobre nós, ele ainda é constante. Só que a Bíblia também nos mostra esses exemplos, os exemplos perfeitos de como resistir a isso. A história de Daniel é um exemplo ótimo disso. Por quê? Porque contra a vontade dele, ele é levado para fora da sua situação, do seu lar, da sua zona de conforto, por meio de um povo pagão. Uau! Às vezes somos nós que estamos nessa realidade. Às vezes o nosso lugar, o nosso conforto é perto dos nossos pais, é na igreja que a gente conhece, é junto dos amigos da igreja. E às vezes o Senhor nos manda para outros lugares. Às vezes nós vamos fazer faculdade em outro estado, às vezes nós vamos trabalhar com outras coisas, às vezes a nossa realidade muda e o chamado que eu entendo que essa história traz para nós é, olha, abre teus olhos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que as tentações vêm, o Senhor também pode te fortalecer. Só que você tem que saber quem é esse Deus. Tem que saber a quem recorrer, quem é o seu escudo, quem é... Enquanto você falava, me veio aqui um insight, uma pergunta, um pensamento. Quando, ao olhar aqui, nós, como você acabou falando, contextualizou, né? Nós não estamos nesse mesmo perfil literal, né? O Senhor não está aplicando um juízo dessa forma sobre a igreja do Senhor. Ele não está provando os seus filhos, né? Assim como ele olha para Jó e traz uma aprovação. E a própria Sagrada Escritura diz que ele não nos prova a que não podemos aguentar ou suportar. Primeiramente, também não tem nem como falar que Deus é tentador, porque o apóstolo Tiago diz que Deus a ninguém tenta e muito menos é tentado. Mas aí eu olho, você falou algumas coisas tipo faculdade, e aí me veio o colégio, alguns dos nossos, daqueles que o Senhor tem confiado a mim no pastoreio, e você tem compartilhado esse pastoreio comigo, são adolescentes que estão ali no ensino fundamental 2, 5º ano, 6º ano, já num ambiente onde que mesmo, às vezes você encontra um colégio confessional ou outro, o inimigo das nossas almas está como leão, rugindo como leão, o tentador está querendo ali nos derrubar, e nos vemos parecidos com essa situação de Daniel e dos seus amigos. E assim, como que você vê, de fato, você percebe quando você... tentando fazer uma retrospectiva meio além ensino médio, Fundamental 2, já na universidade, o ambiente, como que é esse ambiente? É um ambiente, para todos os efeitos, hostil. E quem passou por isso sabe que assim, é um ambiente complicado. E olha que assim, eu gosto muito da escola, tenho excelentes memórias desse período, mas eu sei que também não é fácil. Eu sei que um dia desse, inclusive, eu estava conversando com meu pai. Falei, pai, o que faltou foi você dar uns cascudos. Eu precisava ter... porque, assim, a gente se atrapalha nessa jornada. A gente, às vezes, se confunde, às vezes a gente toma decisões erradas. E eu falo, é por falta de sabedoria. Se aquilo que o profeta Oséias diz é verdade na minha cabeça, se confirma quando a gente está nesse período. O meu povo peca por falta de conhecimento da palavra. É um momento onde a gente está realmente desenvolvendo a nossa fé, se afastando da fé dos nossos pais e realmente assim, tendo um relacionamento mais próximo com Deus, mas a gente erra muito. E pelo menos assim, onde eu encontrei sustento e é onde nós devemos encontrar sustento é na palavra de Deus. Nas tribulações, nas dificuldades, e eu sei que é difícil. Como é difícil? Porque a gente quer ser aceito, porque a gente... assim, quer que as pessoas falem conosco, que as pessoas gostem de nós. É um período onde a gente, assim, quer realmente viver o ápice das nossas vidas, tentando entender se a gente já é adulto, se a gente ainda é criança, vivendo esse meio termo, ganhando mais responsabilidades. E é um momento onde a gente realmente tem que olhar, tá, mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? O que a palavra de Deus... Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, é um texto assim, que eu cresci lendo e que hoje eu sou apaixonado por ele.
quando o apóstolo Paulo fala, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tendo que se envergonhar e manejar bem a palavra da verdade. Inclusive, esse é o versículo do Ala. Eita! Então, alunos do Ala aí, eu espero que vocês tenham isso na ponta da língua, porque é mais útil do que vocês imaginam. É, assim, um versículo que realmente assim, martelava muito na minha cabeça. Senhor, eu quero olhar para as tuas escrituras, eu quero aprender as tuas escrituras, eu quero ser aprovado no conhecimento das escrituras. Mas a gente só é aprovado quando a gente é provado. A gente só tem esse sucesso quando a gente realmente está ali no dia a dia e consegue dizer, Senhor, eu vejo na tua palavra o exemplo que eu tenho que seguir. Foi um momento assim, lógico, mais uma vez, teve diversos erros, eu tive diversos tropeços, errei muitas vezes, tive que pedir perdão ao Senhor e às pessoas com quem eu machuquei muitas vezes, mas eu também aprendi nessa jornada. Eu também vi a maravilhosa graça do Senhor se derramar sobre a minha vida durante esse período. Fiz excelentes amigos, cresci demais. Os amigos que eu tenho hoje, na igreja, assim, 80% deles eu fiz nesse período. E era um período onde a gente se via dia após dia. A gente era segunda, terça, quarta, quinta e sexta no colégio, sábado no grupo familiar, domingo de manhã, antes do culto, na igreja, para as aulas do Ala, depois assistia ao culto, ia para a escola bíblica, ou seja, a gente estava a semana toda junto e foi um momento assim, maravilhoso, porque apesar de nós, o Senhor exerceu essa misericórdia. E eu falo sempre, eu não quero de forma nenhuma que os adolescentes passem pelos problemas que eu passei, mas eu espero que vocês tenham a experiência de viver aquilo que eu vivi com o Senhor. De, assim, ver momentos onde a gente tem momentos de oração, onde a gente se quebranta na presença de Deus, onde a gente não tem muito, mas naquilo pouco que a gente tem, porque eu costumo dizer que eu passei a parte difícil da UPA, o período do deserto. E foi toco, né? Foi um momento complicado. Mas assim, às vezes eram 60, 80 adolescentes, mas o Senhor foi maravilhoso e foi misericordioso em tudo ali. Aleluia. E quem precisava estar ali, estava ali. Uau. A gente aprendeu junto, a gente caminhou junto, a gente enfrentou essas dificuldades juntos. E hoje, eu louvo a Deus porque eu vejo assim, que esse trabalho deu frutos. Sim. Que muitos dos meus amigos são líderes, foram líderes de grupos familiares, ainda são uma bênção na igreja, amam ao Senhor, servem ao Senhor, mas eles passaram junto comigo tudo aquilo. A gente passaram as mesmas tribulações, tiveram que aprender muitas lições parecidas porque a gente caminhava junto, aprender a humildade, aprender a submeter a nossa vontade à vontade de Deus, dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, me ensina, Senhor, a perseverar. Mas esse é um exercício que a gente aprendeu assim, durante anos, crescendo juntos e aprendendo isso juntos. Que da hora, que da hora. Gente, que bênção. Então nós percebemos que é muito contextual, cara. É claro, só muda nome, mas a ação e talvez, vamos usar o termo assim, o loop que o inimigo vai usando de geração em geração, ele tem usado, talvez dá uma mascaradinha daqui e dali, mas ele continua com aquele mesmo perfil a qual ele faz com Eva, né? Desejoso ao paladar, bonito aos olhos e lva à concupiscência da alma, né? Fala assim, uau, você. E aí nós estamos aqui diante de uma situação que foi real, né? Onde o cara sai, vai buscar, e olha só a qualidade desses caras. Olha só como que o perfil desses jovens. E o versículo 4 traz, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Cara, olha só a régua de medir babilônico. Então, primeiro que a parada é aqui. E olha só que interessante. E eu gostaria que você trouxesse esse contexto. Eu não vou falar de mim. Pela misericórdia do Senhor, assim como você, cresci na igreja, servindo ao Senhor, buscando ao Senhor, mas os meus pais não me arrancaram do mundo real.
Então, muitas vezes meus pais me permitiam estar na rua, empinando pipa, soltando pipa, jogando peteca, né, como diz aqui, bolinha de gude, jogando peão, pebol, tal, na rua, aonde os manjares do rei, né? Então, por isso que aqui, se a gente for discorrer aqui, nós vamos ver que logo depois do versículo 5, o rei determina para eles uma alimentação diária, uma participação diária. Esses jovens, eles iriam servir junto ao rei, junto do palácio, ia estar ali nas melhores coisas. E a minha pergunta para nós, nesse momento, tanto para o adolescente como para você que é um jovem, tem sido, e como tem sido ofertado as iguarias do reino das trevas hoje para o jovem, e graças a Deus você tem que lidar com adolescentes, como que o rei, né, desse império, na verdade, desse império de trevas, as Sagradas Escrituras diz que o mundo jaz no maligno, e é claro que graças ao bom Deus, a misericórdia do Senhor, que enviou o seu Filho, morreu e ressuscitou, está vivo, nos redimiu, tem aplicado, o Senhor, o Espírito Santo tem aplicado em nós a graça dele, transformadora. Mas assim, como é que você tem visto que o inimigo ele tem preparado os manjares para essa comunidade cristã, serva do Senhor, o povo de Deus, esses jovens? Tá, tudo bem, nem todo mundo talvez vai pegar aqui ipsilíteres, eita, gastando, hein? Vou lá pegar o checklist, o cara não tem defeito. Não, o pastor já arrancou um pedaço da cabeça, então já tem defeito, mas de boa aparência, galera. Eu fico gato, né? Eu tento me arrumar. Isso já tem um pouco aqui. Instruído em toda a sabedoria. Lógico, o Senhor Jesus é topzera, então eu sou também. Então, sou instruído em toda... Douto em ciência, mais ou menos. Versado no conhecimento, estou buscando, né, que fosse competente para assistir no palácio. É fácil, dá para assistir lá. Estou lá, é fácil não, brincadeira. Mas o outro desafio, ensinar-se a cultura, e eu estou aprendendo a língua dos ingleses, não, mas assim, e desenvolver. Graças a Deus, quando a gente olha, né, para o corpo de Cristo, você fala assim, cara, olha esse jovem. E vamos olhar para a parte do rebanho chamado IP Manaus. Mano, a gente só tem um moleque que é safo, inteligente, ou os pais, graças a Deus, investem. Cara, tem gente, adolescente que fala 2, 3 línguas, pelo menos ali o inglês já versa bem, domina a tecnologia, né, e busca ser experimentado, e estudam, se dedicam, e esses são esses que o diabo estão ali procurando. Né? E como que você vê, Marcos, que o diabo ele tem preparado uma mesa? Porque aqui o chefe dos eunucos é orientado a preparar uma mesa. E aqui depois a gente vai ver como cada um se portou. E no meio de um grande número, nós vemos que 4, né, entende que não deve, mas como você tem percebido, qual é a mesa que tem sido posta e oferecida diante do jovem, do adolescente, nos tempos modernos, nos tempos de hoje? Pastor, eu acho que quando a gente trata desse assunto, é muito importante a gente entender, e eu gosto, olhando para esse texto, o que ele buscava? Principalmente quando ele fala da língua e da cultura dos caldeus, é assimilação, é transformar todo mundo num padrão. Uau, estabelecer um padrão e dizer, olha, se você está dentro desse padrão, você está errado. Se você fugiu desse padrão, na verdade, você é alguém que é esquisito, alguém que tem que ser deixado de lado, alguém que tem que ser excluído dessa comunidade. E quando Daniel e seus amigos chegam na corte do faraó, ele realmente, assim, está lá na mesa e ele percebe tudo isso. Ele realmente se vê, principalmente na questão da alimentação, tentado. Não perde. Não perde. Segura. Cara, eu estava conversando com a Sofia esses tempos atrás, e eu tenho um sonho. Graças a Deus, a nossa igreja ela tem investido na língua norte-americana, no inglês, né? Só que aí eu tenho quase hablado tudo, né? Curtido o espanhol e tal, e a gente falando sobre... nós falando ali sobre essa questão da língua, e ela falou algo interessante sobre o venezuelano. Pastor, eles não querem aprender o português, porque não querem perder a cultura, não querem perder o senso de pertencimento.
E olha que interessante, que quando você colocou, né, a língua, a cultura, um padrão, o cara queria oferecer. Sim, e é exatamente isso. Olha, oferecido isso, ele diz, olha, se adeque. Por quê? Porque se você se adequar, a sua vida é muito mais fácil. Todo mundo já faz isso. Por que você não pode ser igual a todo mundo? Por que você tem que ser diferente? Olha lá, é o esquisitão, é o crentão. Olha ali, ó, é o radical, é o fanático. E todos esses títulos são passíveis de acontecerem. De você ser maltratado. Para falar a verdade, se isso não aconteceu com você em algum momento, é melhor revisar, porque talvez você esteja se adequando ao padrão que o mundo estabeleceu. E assim, eu gosto muito, por quê? Porque a Bíblia não diz que eles eram pessoas tolas. Sim, muito pelo contrário. sim. Sabiam de ciência, tinham toda a sabedoria, eram aqueles que foram chamados para a corte do rei, mas eles tinham capacitação e qualificação. O Senhor não tirou essas pessoas e levou elas para longe, porque nós entendemos que existe providência de Deus nesse ato, para que eles... Não tirou qualquer um. Ele colocou pessoas que tinham capacidade de estar ali e foram testados naquela posição que eles estiveram. E é exatamente isso. A gente busca conhecimento, só que nesse processo a gente escuta muita coisa que contraria a palavra de Deus. E é sempre aquele negócio. Se você se opõe, nossa, mas você é o esquisito. Não. O extremista. É o extremista. Não, mas você tem que entender que o ambiente da sua religião, ele é você dentro da sua casa. Eita. Só que não é assim que a gente entende. Principalmente dentro da nossa teologia reformada, porque nós entendemos que nós temos um chamado e um mandato cultural, que o nosso trabalho é onde o Senhor nos colocar, ali nós temos que trabalhar, ali nós temos que ser ferramenta de Deus para atuar na vida das pessoas e ser emissários do reino. Então, não existe essa de separar. Quando Daniel e seus amigos foram para a Babilônia, eles não deixaram de ser judeus, eles não deixaram de crer no Deus verdadeiro. Naquilo que era possível aprender e absorver, eles aprenderam e absorveram. Provavelmente aprenderam muito da cultura, provavelmente aprenderam a língua, mas eles não deixaram de ser judeus. Eles não esqueceram das origens dele. Por quê? Porque eles tinham uma terra, eles eram povo de Deus escolhido. E trazendo para a nossa realidade, nós somos povo de Deus escolhido. Não, o Senhor está nos levando para um lugar diferente. O nosso trabalho ali é perseverar, estar ali com o Senhor. Senhor, eu não quero me adequar. E eu não estou falando me adequar, eu não quero me adequar de... Fui enviado para o Paquistão e não vou aprender a língua paquistanesa. Sim. Mas é dizer assim, eu não quero me adequar a tudo aquilo que contraria a tua palavra. Uau. Eu não quero ser aquela pessoa que realmente segue o fluxo, quero seguir a correnteza do mundo. Que, como bem diz Jesus, olha, o caminho que vai para o inferno, ele é amplo. A porta é larga, mas o caminho que rumo aos céus, ele é estreito. E a porta também é estreita. Por quê? Porque a gente realmente tem que entender que não é todo mundo que vai passar por ali. Só vai passar por ali quem o Senhor escolheu e aqueles que perseveraram na palavra de Deus, que estão firmes e que podem tornar, inclusive, perseverando na palavra de Deus, a jornada muito mais fácil, porque a esperança deles não está focada naquilo que eles podem ver. No momento de exaltação onde Daniel está lá em cima, ou no momento onde Daniel está lá embaixo, na cova dos leões, ele crê na fidelidade de Deus. Que se ele viver o melhor que está preparado para ele, o Senhor ainda é providencial. Mas se ele viver o pior, ele está ali com o Senhor e o Senhor não o esqueceu. Aleluia. Ele está ali e ele vai passar por tudo aquilo. No ensino médio a gente aprende assim, trocentas coisas, e de tudo. Porque, mais uma vez, quanto mais a gente cresce, mais liberdades a gente ganha mais responsabilidade, mas também ganha mais liberdades. Sim. E, assim, a gente passa por... São diversas oportunidades, a gente escuta muita coisa, se relaciona com muita gente. Muitas ideias. Muitas ideias diferentes. E, poxa, qual é a nossa posição no meio de tudo isso? Daniel escolheu uma posição e a dele é muito clara. Olha, aquilo, como a minha mãe sempre diz, nessa situação é que nem comer peixe. A gente come peixe, a gente come a carne e joga fora a espinha. Tudo aquilo que contraria a palavra de Deus é espinha. Olha, muito interessante, entendi o seu ponto de vista. É um ponto de vista que a gente pode discutir, mas eu tenho uma crença. Eu tenho algo onde eu estou firmado na palavra de Deus.
Ah, não, mas o filósofo tal dizia isso. Ah, não, mas o antropólogo, o cientista dizia isso e aquilo. E a gente conhece, a gente aprende sobre tudo isso. Mas quando a gente, principalmente, que é o caso onde eu estou mais próximo, na universidade. Para aqueles que estão entrando na universidade, primeiramente, meus parabéns. Todos aqueles que entraram, não vou citar nome por nome, porque graças a Deus o Senhor abençoou o nosso rebanho aqui na igreja e muitos foram aprovados. Mas eu quero dizer que a jornada de vocês e estando ali é para que vocês brilhem a luz de Cristo. Amém. E quando a gente está lá, a gente aprende que dá para fazer isso. Se você tem disposição, se você está realmente engajado nisso, você pode brilhar a luz de Cristo, você pode fazer a diferença, você não precisa se adequar. Você não vai agradar todo mundo e possivelmente vai ser uma minoria que vai estar do seu lado. Mas nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para nos posicionar, para resplandecer. Se a gente não tiver diferença com o mundo, que tipo de luz é a nossa? Que tipo de sal nós somos? Como o próprio Jesus diz, o sal que não salga é poeira. Serve para ser pisado pelos homens. Boa. Poxa, eu não estou sendo o sal, eu estou aqui no meio, mas eu estou falando palavrão, concordando com filosofias que discordam da palavra de Deus, indo em festa. Eu realmente estou pecando e contrariando aquilo que a palavra de Deus diz. Que tipo de sal que eu estou sendo? Eu estou sendo sal ou estou sendo poeira? Uau. Eu estou realmente usando o conhecimento que eu estou aprendendo para glorificar o nome de Deus, para mostrar que o Senhor me chamou para estar aqui, que eu quero abençoar a vida dessas pessoas, onde eu estiver? Ou será que eu estou só me adequando? Será que eu estou só entendendo que, não, isso daqui, faculdade, eu vou viver tudo que eu tenho que viver aqui e eu vou deixar para pensar em Deus depois que eu terminar, depois que eu pegar meu diploma? Se for isso, se for a segunda opção, é o momento de corrigir. É o momento de a gente pensar, Senhor, mas será que eu estou realmente vivendo a fé que eu digo que vivo? Será que eu realmente estou resplandecendo a luz que eu digo resplandecer? Uau. E essa é sempre a resposta mais difícil. A resposta de dizer não é sempre a mais difícil. A mesa preparada é bonita, é atraente? Ah, com certeza. Vem de diversas formas a mesa preparada. Vem, não... Primeiro, como eu disse, é a aceitação. Que é aquilo que Sim. a gente sempre quer. A gente sempre quer. Não, mas eu não ligo para isso. Liga. Todo mundo liga. É péssimo. Ninguém gosta de ser o excluído. Ninguém gosta de ser aquele que está assim... Que não vai ser convidado que não vai ser convidado no grupo de trabalho, que vai ser sempre o último a ser escolhido. Ninguém gosta. É sempre uma experiência péssima. Mas, se for preciso, se for para não submeter, esse é um sacrifício pequeno. Isso é algo que, assim, é o mínimo a considerar, principalmente aquilo que o Senhor fez por nós. Às vezes, é realmente assim, a vontade de se adequar e a gente... Ai, Senhor, mas é tão difícil, Senhor, fazer isso sozinho. Eu falo isso porque eu lembro de ter passado por isso. Eu lembro de estar na faculdade e pensar, Senhor, é o seguinte, se o Senhor me chamou para estar aqui, eu vou estar aqui. Eu entrei nessa faculdade com uma pessoa, contigo, e eu vou sair daqui contigo. Eita. Pode... não, mas um exército de gente vai me odiar. Isso não é problema meu. Graças a Deus isso não é problema meu. Isso é um problema deles. Eu sei o Senhor que eu sirvo, eu sei da minha capacidade como aluno, sei como é a minha capacidade como estudante, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não dependo de nenhum deles. Se tiver que fazer trabalho sozinho, a gente faz trabalho sozinho. Se tiver que fazer prova em dupla sozinho, a gente faz prova em dupla sozinho. Se tiver que correr atrás sozinho de tudo, a gente corre atrás sozinho de tudo. Mas eu entrei só com uma pessoa aqui. Entrei eu e o Senhor, e vai sair eu e o Senhor. Amém. E eu costumo muito dizer, pastor, eu falo isso porque eu lembro do exemplo de Abraão. Quando as pessoas queriam dar coisas a Abraão, Abraão diz, não precisa. Não precisa. Por quê? Porque vai chegar um dia onde eu vou ter crescido, onde eu vou ter me desenvolvido, e tu vai ficar falando que eu só estou onde eu estou por causa de ti. Eu só estou onde eu estou porque o rei fulano de tal me deu, porque o nobre fulano de tal me concedeu ouro animal. E eu não quero isso para mim. Eu quero poder dizer, Senhor, eu estou aqui pela tua misericórdia. Eu estou aqui porque o Senhor me trouxe aqui. Aleluia. Porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu não estou devendo nada a ninguém, eu não quero chegar lá e a pessoa dizer, não, mas tu tem que lembrar, olha, lembra daquele favor que eu te fiz? Agora eu quero ele de volta.
A única pessoa a quem eu devo, graças a Deus, nesse processo todo foi ao Senhor. Eu coloquei diante do Senhor e falei, Senhor, se for da tua vontade, vai acontecer. E o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, supriu até aquilo que ele não precisava suprir. Supriu até as minhas pequenas alegrias, as minhas pequenas vontades. Eu louvo a Deus porque depois dessa oração, onde eu me sentia sozinho na faculdade, pouquíssimo tempo depois o Senhor me enviou amigos e até hoje a gente é amigo. E, inclusive, eu queria mandar um salve para os Tracajás, que era no meu grupo de amigos da faculdade, que, assim, eles foram resposta de oração. Que bênção. E, assim, eu vi a mão do Senhor agindo poderosamente ali. Porque eram amigos que estavam comigo, nem todos eles crentes, mas eram amigos que estavam comigo a todo momento. Que lembravam de mim no momento de trabalho, que a gente passava todos os perrengues juntos, que a gente saía para comer e depois pensava, meu Deus, Senhor... Ai, Senhor, será que hoje eu tranco a faculdade? Mas, pela glória de Deus, e assim, com muito trabalho e cooperação, o Senhor nos permitiu estar ali juntos e terminar esse ciclo juntos. Bênção de Deus. Eu pude tê-los, estive na colação de grau deles, porque a gente colou graus em momentos distintos devido à pandemia, mas eu estive na colação de grau deles, eles estiveram na minha colação de grau. Todo fim de ano a gente está lá junto e lembrando. E principalmente para mim, que o Senhor é bom, que eu tenho motivos para agradecer. Agradecer os amigos que Ele me deu, agradecer o curso que Ele me colocou, que não foi a minha primeira escolha, mas foi o curso que o Senhor designou para mim, e lembrar de como o Senhor foi misericordioso. Porque eu vi a mão de Deus trabalhando tudo isso. Costumo dizer que eu só trabalhava em um lugar bacana. Passei muito tempo trabalhando em vara de família, em polo de conciliação de família, e a gente sempre via, assim, as piores histórias. Histórias muito difíceis, histórias onde as pessoas estão fragilizadas. Inclusive, foi nesse momento que eu vi o Senhor falar no meu coração e confirmar que era ali que Ele queria que eu estivesse. Mesmo que não era ali onde eu gostaria de estar. Uau. Foi o momento onde uma mulher chegou comigo e falou, obrigado, porque você me ajudou naquilo que eu pensei que eu não conseguia resolver, que era impossível de se resolver. O conflito que eu tinha, o problema que eu estava passando, você esteve ali comigo. E eu não fiz nada mais do que ouvir e indicar e falar, olha, existem essas situações, a gente pode conversar sobre isso, a gente pode chegar a um acordo nesse determinado ponto. Lógico, assim, a gente não, nesse momento, atuando como profissional, principalmente profissional do Estado, não podia chegar lá com ele e fazer um apelo, olha, para a honra e glória do Senhor. Mas eu vi ali que, assim, o Senhor me chamou para fazer a diferença naquele local. Quando eu olho, por exemplo, de Daniel, eu vejo exatamente isso. Poxa, Daniel, ele não chegava lá como o profeta Elias, como o profeta Eliseu, arrependam-se, convertam-se, que nem João Batista, porque é chegado o reino dos céus. Convertam o coração de vocês. Ele poderia ter feito isso? Poderia, mas o trabalho dele, para onde o Senhor o chamou, foi para que ele brilhasse na parte administrativa, sim, sendo governador, sim, trabalhando no dia a dia e mostrando naquilo que era possível a glória e a misericórdia de Deus por meio da vida dele, revelando o sonho para Nabucodonosor, estando ali como um exemplo e mostrando na vida dele que o Senhor é a diferença, que ele é muito capacitado, é muito capacitado, que ele estudou bastante, mas o Senhor também deu conhecimento, que inclusive é o que ele diz lá no versículo 17. Ora, a estes 4 jovens de Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. A Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Ou seja, o Senhor derramou sobre eles muito mais do que aquilo que ele tinha estudado. Aleluia. Muito mais do que o conhecimento que os livros podem trazer, é o conhecimento que o Criador de todas as coisas pode derramar sobre as nossas vidas. Nem sempre é o conhecimento acadêmico que vai ser o diferencial, mas é a experiência, e principalmente a experiência prática andando ao lado do Senhor, que nos ensina a humildade, a empatia, nos ensina a estarmos juntos e realmente olharmos para o problema das pessoas e estarmos dispostos a resolvê-los. Aleluia. E eu falo por quê? Porque essa era uma oração constante, Era uma oração constante enquanto eu estava no período da faculdade. Olha,
eu não quero ser aquele servidor, eu não quero trabalhar e fazer aquela mesma coisa sempre, porque esse era o meu medo, de ser aquela pessoa que trabalha no campo do direito e ela só faz o mesmo, ela não tem perspectiva de crescimento, ela é aquele tipo de servidor público que te olha com uma cara de enjoado, de que não quer fazer. E eu falei, eu não quero ser esse tipo de pessoa. Amém. Eu quero realmente brilhar a luz de Cristo aqui. Um processo de cada vez. Onde o Senhor me chamar. O Senhor me colocou diante, mais uma vez, de uma realidade onde eu aprendi a gostar, que foi direito de família. É uma área muito sensível, mas é uma área onde eu vi o Senhor trabalhar poderosamente na minha vida. Uau. Depois eu fui trabalhar junto ao Tribunal de Contas, fui estagiário no Tribunal de Contas, que também já é outra realidade, talvez até uma realidade mais próxima do que a realidade de Daniel. Sim. Que é assim, lidar com as questões do Estado e tudo mais. E hoje na Defensoria, com direito de saúde, poxa, é outra realidade, completamente diferente. Em todas elas eu vejo a mão do Senhor trabalhando ali. Eu vejo como nós somos chamados para fazer diferença. Poxa, eu não tenho um trabalho missionário, eu não sou chamado para pregar as nações, pelo menos ainda não, o Senhor ainda não falou isso comigo, para ser um missionário transcultural, que às vezes a gente acha que a gente só está cumprindo a vontade de Deus quando a gente está nessa situação. Sim, verdade. Quando a gente é chamado para ser pastor, missionário numa comunidade a 900 quilômetros de Manaus, quando a gente é chamado para viajar para outro país, para pregar o evangelho a um povo ainda não alcançado. Mas às vezes a gente não olha e percebe, Senhor, na minha realidade, onde o Senhor está me chamando? Qual é o meu chamado que eu tenho para viver aqui? Meu chamado é para ser engenheiro e construir casas para as pessoas carentes. Meu chamado é, no caso da questão das línguas, que você citou a minha irmã, é evangelizar em outras línguas aqui para as comunidades aqui em Manaus, é trabalhar no Ministério de Libras, e aí eu mando também um alô para o Ministério de Libras, que tem sido uma bênção. Glória a Deus, estiveram conosco na temporada, foi uma bênção. Eu vi que os adolescentes estavam realmente assim, muito empolgados, e eu espero que isso realmente continue, porque a comunidade surda é uma comunidade que ainda carece de muitos missionários, de muitos pregadores da palavra de Deus. E olhando para essa estrutura, assim, esse algo extraordinário que Deus nos deu a oportunidade como UPA Religados, se eu não me engano, nós somos o primeiro ministério que pôde ter a oportunidade de dar essa inclusão, né, da comunidade surda, desses nossos irmãos em Cristo. E bacana que esse domingo que passou, pude vir culto aí no culto da noite, aonde que o Senhor tem servido, né, essa comunidade, e você percebe que a galera agora tem escolhido o lado onde estão a nossa comunidade surda. Então, a galera senta lá atrás, já estão fazendo ali, né, cantando ao Senhor em duas línguas, uns cantam juntos ou só cantam em Libras. Então, você percebe que é essa graça de Deus. E como você falou, homens tirados do seu contexto, com qualidade, com cultura, com conhecimento, e ainda foram cheios do Espírito Santo, foram abençoados com dons. Isso aqui, como você leu, né? É um presente de Deus, o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. E, em particular, a vida de Daniel. E você percebe que, como você trouxe uma palavra interessante, posicionamento. Então, nós vemos um jovem em meio a outros jovens, então eu acredito que não foram poucos jovens, não sei, 10, 20, 30, não sei quantos, a Bíblia não nos dá esse número, mas nessa dinâmica, 4 jovens se posicionaram. É difícil? Quais são as dificuldades de um posicionamento? Já estamos chegando meio que está perto aí, a produção já deu... 1 terabyte já está ficando carregado, mas para a gente já ir seguindo ali meio que para essa finalidade, e gostaria de dizer, é difícil se posicionar, e como o jovem, o adolescente pode se posicionar? Antes, achei essa pergunta, uma coisa que você falou interessante sobre o povo judeu, sobre Daniel, são jovens que entendiam a sua identidade. Uhum. O ano passado nós trabalhamos muito o primeiro semestre falando sobre quem eu sou, né? Sobre a nossa identidade. E olhando aqui para esses 4 jovens, aí eles sabiam quem eles eram.
sabiam, como você próprio colocou, qual o Deus a qual serviram. E aí, a minha pergunta para você é, como que o jovem hoje, pode guardar por seu caminho, você já sabe, não brincando, mas como que diante dos manjares do rei dessa terra, né, que muitas são as vezes que a terra, o sistema, é simbolizado pela Babilônia moderna do tempo presente, que oferece manjares, e não são poucos, mas como que o jovem, como que o adolescente, ele se posiciona para vencer e ser próspero no Senhor, receber dons, como o Senhor aqui derramou sobre esses 4 jovens. Como que você vê, como que você se posicionou diante dos manjares que o rei dessa terra quis te oferecer, e você já testemunhou aqui, venceu, mas fala um pouquinho aí pra gente. Pastor, nesse sentido, eu lembro de um lema do período da Reforma Protestante, que é o orar e trabalhar. É até um brocádio latino, mas ele nos traz exatamente isso. Olha, a gente vai orando, palavra de Deus, aprendendo com o Senhor. Senhor, fala meu coração. Desenvolver uma vida devocional, uma vida de estar diante da presença de Deus, servindo ao Senhor. E assim, eu particularmente sempre digo, lógico que a gente entende as situações diferentes, mas todo o período da minha adolescência foi um período onde eu servi ao Senhor. Enquanto eu estava fazendo vestibular, a gente servindo ao Senhor. Na faculdade, servindo ao Senhor. Isso, graças a Deus, tive muita oportunidade de equilibrar essas coisas e fazer essas coisas da melhor maneira possível. E o posicionamento foi, olha, eu entendo que eu sou em Cristo. Esse é sempre o primeiro ponto. Eu entendo quem eu sou em Cristo. Eu sei qual é a minha identidade. Depois, a perseverança. Senhor, eu quero perseverar em Ti. Me ajuda nesse propósito. Eu quero ler as Tuas Sagradas Escrituras, quero desenvolver uma vida devocional, uma vida de oração, quero buscar a santificação. E depois disso, trabalhar. Você discorda de uma determinada teoria? Estuda pessoas que pensam diferente. O que não falta, se há 40 anos atrás isso era difícil, hoje nós temos muito mais acesso. Hoje, tem opiniões de todos os sentidos. Sentidos que discordam de você, sentidos que concordam com você. Poxa, no campo do direito, por exemplo, tem teorias que eu entendo que discordam da palavra de Deus. E nessas teorias, eu também sei que existem teorias que se opõem a elas e que concordam com a palavra de Deus. E quando eu vou escrever, eu já tenho uma linha de pesquisa. Sim. Minha linha de pesquisa é essa daqui, onde a gente vai discutir temas que são relevantes para a nossa sociedade, são relevantes para o mundo do direito e que são relevantes para a palavra de Deus. Poxa, como eu quero realmente, defender... Eu quero, por exemplo, me posicionar em situações como o aborto. Poxa, existem uma série de teóricos que falam sobre isso no mundo do direito e fora dele. Mas eles não são os únicos. Sim. Existe também um outro lado. Aqui no Brasil, então, existe uma série de grupos de estudo, grupos de pesquisa relacionados a esse tema que estão, firmados na palavra de Deus. E, mais uma vez, você está firmado na palavra de Deus, mas como pesquisador, não necessariamente você vai citar como seu referencial teórico um versículo. Seu referencial teórico podem ser diversas coisas, a parte moral, a parte ética, a parte do direito, a parte da antropologia, a parte da filosofia, a parte da medicina. Todas essas coisas são ferramentas que a gente tem para colaborar e criar um trabalho que tenha realmente um referencial teórico elevado, que as pessoas possam dizer, poxa, eu até discordo de você, mas eu sei que você tem qualificação. Sim. Discordo de você, mas eu entendo que você não está pegando isso da sua cabeça. O Daniel, ele não era o tipo de pessoa que, mais uma vez, apesar de ele ser iluminado pelo Espírito Santo e realmente ter recebido o conhecimento do Senhor, ele também tinha conhecimento prático. Sim. E eu não tenho dúvida de que ele chegou nos postos altos que ele chegou, não só porque o Senhor derramou graça sobre ele, não só por causa daquele conhecimento que ele tinha da palavra de Deus, mas pelo conhecimento que ele tinha do cotidiano, porque ele era um excelente administrador, porque ele era um homem sábio, porque ele era um homem que sabia controlar o trabalho dele. Aleluia. E por causa disso o Senhor chamou. Poxa, você está na faculdade, o teu projeto de pesquisa é um projeto de pesquisa interessante, não desiste dele.
O teu projeto de pesquisa é, sei lá, falar sobre a influência do que eu queria, inclusive, pretendo um dia escrever, a influência do calvinismo na organização das constituições, do direito, de como a reforma protestante influenciou a formação do direito. É um trabalho que eu ainda pretendo e é um trabalho que todos nós podemos fazer. O Davi Lago, que esteve na igreja há uns anos atrás, também é outro que traz esse tema à pauta, não só ele, mas outros diversos, que, assim, no direito, na história, na filosofia, na arte, na cultura, tem realmente visto o chamado do Senhor. Senhor, eu quero ser influência nesse campo. Eu quero, Senhor Jesus, trabalhar ali e mostrar a tua luz ali no meio. Se o mundo diz determinada coisa, eu quero, Senhor Jesus, ter o conhecimento do mundo, mas principalmente ter a sabedoria que vem do alto. Eu quero realmente ser iluminado na tua palavra e produzir e mostrar que o teu povo é um povo que conhece das Sagradas Escrituras e conhece da criação que o Senhor fez. Aleluia! Meu Deus do céu. Gente, Marcos, estamos chegando ao final. Não. É verdade. Mas que bênção tê-lo aqui. Galera, nós falamos sobre Daniel, o cara topzera das galáxias e seus amigos. Se você souber o nome deles aí, coloca aí, posta aí. Não vou falar, não. Os 3 brabo. Daniel, D'Artagnan... Não, brincadeira, os 3 mosqueteiros, brincadeira. Esses homens que foram abençoados pelo Senhor. Marquinhos, suas considerações finais, o salve pra galera, que estamos chegando ao final. E manda o salve. Minhas considerações finais a minha oração é para que vocês sejam abençoados nesse período da adolescência. Aproveitem ao máximo, estejam realmente dedicados a aprender o conhecimento que vocês aprendem na escola, mas não terminem ali. Olhem para a palavra de Deus, aprendam e vejam o que a palavra de Deus diz sobre todas essas coisas. Não rejeitem, mas absorvam e, se for o caso, rebatam com fundamento. Aprendam, cresçam, vivam o melhor de Deus nesse período. Porque realmente é assim, um período ímpar. É um período onde o Senhor tem grandes coisas para falar com vocês. É um período onde vocês podem crescer e trabalhar para o Senhor, e isso é maravilhoso. E chegou na situação, chegou na adversidade, conversa com quem já passou por isso. Yes. Meu pastor, eu estou passando por isso, estou passando por essa dificuldade no mundo acadêmico, estou passando por essa dificuldade em casa, estou passando por essa dificuldade no meu grupo de amigos, na minha escola. Quero sua ajuda. E não tenho dúvida, esse pastor aqui então, esse daqui anda com a gente, segura na gente, ele gosta que ele diz que ele tem cheiro de ovelha e ele faz realmente questão de estar presente conosco. Louvado seja Deus por esse trabalho, louvado seja Deus pela sua vida, pastor, e que hajam muitos ReligaCasts. Amém, amém, é o meu desejo. E assim, de fato, uma coisa que eu curto, aprendi a amar, é ter esse perfume. Amém. Esse perfume. E galera, Deus abençoe vocês. Produção, produtores do One Piece, tremam porque nós está chegando. Essa palavra aqui nós recebemos como uma missão. Muitos ReligaCasts, vamos derrubar o One Piece, porque muitos episódios vão vir. Deus abençoe você. Amém. Esperamos semana que vem. Amém. Um abraço. Abraço, pessoal.